7. Camila retorna à crosta. De súbito, Camila sentou rapidamente em sua cama. Sentindo o coração bater aos saltos, pensou: puxa, que pesadelo horrível! Como pode ser isso? Olhando-se, observou: adormeci vestida. Que engraçado! Perdi noção do tempo. Devo ter dormido demais. Logo sua atenção voltou-se aos chamados de sua mãe. Vamos, meninas, estamos atrasadas. Seu pai não pode se atrasar hoje, viu? Vamos logo. Camila saltou da cama, olhou-se rapidamente no espelho e saiu correndo. Na sala, ela viu quando Cida e Vera saíam às pressas, enquanto sua mãe segurava a maçaneta da porta, pronta para fechá-la. As irmãs entraram no carro, acomodando-se no banco de trás, onde Júnior já se encontrava sentado. Cida e Vera começaram algum tipo de brincadeira, logo interrompida pelo severo senhor Honório, que, sentado no banco do motorista, repreendeu-as zangado. Parem com isso. Se perturbarem mais uma única vez, eu as colocarei de castigo e até prometo-lhes uma surra. Sabendo da rigorosidade do pai e temendo a punição, as meninas se aquietaram. Dona Clara acomodou-se no banco dianteira e todos seguiram em total silêncio até a igreja. Ao chegarem, como sempre faziam, sentaram-se logo nos primeiros bancos à espera do início do culto, que não iria demorar. O senhor Honório era cumprimentado por todos de forma muito cortês e amistosa. Uma senhora que se pôs ao órgão passou a executar um belo hino. Alguns jovens apossaram-se de violões, enquanto outros emitiam sons em instrumentos percussores que estavam num dos cantos do imenso salão. Nesse momento, o ambiente ficou perturbado pelas miscigenações sonoras e se fez devido aos acordes emitidos pela afinação dos instrumentos. Cida e Vera cochichavam e gracejavam de algumas coisas que viam, enquanto Camila sentia-se ainda desconcertada. Aquele sonho parecia ter-lhe feito mal de alguma forma. Estava confusa e um pouco atordoada. Virando-se para a irmã, Camila chamou: Vera? Vera não se importou com o chamado e continuou murmurando graças com Cida. Vera, insistiu Camila, que se irritou. Deixem de ser crianças, parem com essas besteiras. Vendo que as irmãs não se importavam, virou-se soberba e resmungou. Crianças são assim mesmo, espero que cresçam algum dia. Ao perceberem a entrada do pastor, que assumia seu lugar na frente, todos os presentes se colocaram em pé e se puseram a cantar um belo hino para iniciar o culto. O senhor Honório, pastor da igreja, entrou muito animado e sorridente, cantando enquanto batia palmas. Ele sentiu-se orgulhoso ao assumir, na frente de todos, o patamar mais alto, de onde podia ver aquele salão lotado de fiéis fervorosos e dedicados. Depois dos cantos, cumprimentos coletivos e de ler uma passagem bíblica, com muita emoção, o pastor Honório explicou de maneira conveniente e pregou alvitrando favoravelmente aos interesses daquela igreja. A cada pedido de confirmação de fé, os fiéis deliravam em gritos fervorosos de aleluia. Pela primeira vez, Camila começou a sentir-se muito mal com todo aquele alarido que se fez. Era um sentimento estranho, pois já se acostumara com tudo aquilo. Em alguns momentos, a multidão de fiéis parecia enlouquecida. Eles estavam realmente fora de si, longe de seus juízos normais. Pareciam completamente insanos em seus protestos chorosos, pedidos, súplicas, agradecimentos e rogativas infinitas. No momento da coleta e arrecadação de valores denominados serem para a casa do Senhor, o pastor Honório falava em altos brados. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. Isso está escrito aqui, no livro do Senhor. E erguendo a Bíblia, ele gritava: Colaborem, irmãos,
colaborem para o crescimento do amor. Provem seu amor pelo Senhor e que darão a Ele tudo em nome do amor. Doando, todos vos provam que não têm ambições em seus corações. Livrando-se de todos os valores, todos vós provam ao Senhor que são puros de coração, que são isentos do grande pecado que é a ambição, pois o dinheiro abundante que não tiver o destino ao Senhor é sujo, é pecaminoso. Nenhum prazer vos tirareis dele aqui neste mundo. A cada exclamação dita, ouviam-se louvores de glória e aleluia, da multidão que parecia dominada pelas propostas e considerações proferidas pelo pastor Honório, que os fascinava e entorpecia, parecendo fazer debilitar as faculdades da multidão, que se deixava enfraquecer sem raciocínio algum sobre o deblaterar proclamado pelo pastor, que tinha como objetivo, talvez inconsciente, uma insana lavagem cerebral coletiva. Observando a igreja já lotada, Camila percebeu que o número de fiéis parecia ter dobrado. Enquanto os músicos executavam uma canção e uma mulher cantava, o pastor Honório dizia palavras de agradecimento aos que colaboraram com tudo o que tinham e ainda incentivava aqueles que não tinham doado o suficiente. Irmãos, gritava o pastor Honório, o que quer que tenham doado aqui de coração pode ter certeza de que o Senhor está vendo. O Senhor sabe se realmente tu ofertastes a Ele tudo o que podia, e por isso o Senhor te abençoará. Ele te dará em dobro tudo o que tu deste a Ele aqui. O Senhor sabe se tu estás ou não estás sendo sincero. O Senhor sabe dos teus pensamentos e da tua ganância. Mas se não quiseres doar ao Senhor os teus bens, não tem problema. Porém, lembra-te de que se estiveres sendo egoísta para com Ele, Ele também será egoísta para com vós. O Senhor não te dará mais nada. Ele negará a ti a entrada no reino dos céus. Em meio aos apelos fervorosos do pastor, a multidão aglomerava, clamava repetidas vezes, glória, aleluia. Fazia-se um emaranhado de vozes no ar, vibrando para uma só proposta, a de convencer mais um a doar seus bens, pois sempre havia um e outro fiel a se levantar e dirigir-se à frente, a fim de dar seu último óbolo. E muitas vezes, realmente era o último valor em dinheiro que havia para si e para sua família. Mas a credibilidade nas palavras do pastor de que aquele numerário seria para Deus, os fiéis ali presentes se desfaziam, até mesmo de pertences e adornos pessoais, acreditando pudessem ter algum valor às obras do Senhor, e os doavam para não serem vistos por Deus como avarentos, ambiciosos ou egoístas. Aqueles homens e mulheres estavam entorpecidos pelas palavras do pastor, que mais parecia um ditador, usando de manifestos convincentes aos desprovidos de perspicácia e observações, óbvias aos olhos de quaisquer pessoas de espírito prudente e lógico. Porém, Honório convencia-os com sagaz palavreado de indução aos óbulos, fazendo desta petição de donativos um ponto fundamental e indiscutível da doutrina religiosa, dando-lhes referências vagas e indiretas de como e onde tudo aquilo seria usado por Deus. Camila começou a sentir-se indignada com os dizeres, observações e alusões feitas com disfarces por seu pai para aquela gente humilde e ignorante aos conceitos espirituais. Ela sentiu imensa vontade de sair dali, mas como poderia? Onde já se viu a filha do pastor abandonar o culto? Poderia parecer arredia à vista dos irmãos de crença. Observando melhor seu pai, não como um parente, sim como quem observa um desconhecido, Camila estarreceu. Como é que ele poderia usar o nome de Deus para arrecadar aqueles valores de pessoas
que pareciam ser tão pobres e indefesas? Isso era um crime. Seu pai usava de sutileza em suas palavras. Era engenhoso com os trechos bíblicos lidos, direcionados com ousadia, suas explicações a tudo que lhe era conveniente. Seu pai possuía grande sutileza de raciocínio ao argumentar qualquer contenda que poderia surgir. Ele conseguia encobrir com astúcia seus propósitos, ocultando o que realmente almejava obter. Por outro lado, Camila não entendia como aquelas pessoas se deixavam levar por tais argumentações, por todo aquele enredo exibido e proposto pelo pastor Honório. Muitas vezes, em suas encenações, ele fazia de seus cultos um verdadeiro espetáculo circense, simplesmente para incentivar, animar e convencer aquelas pessoas às suas argumentações e propósitos, dissimulando o verdadeiro significado da boa conduta que nos ensina a Bíblia. De súbito, Camila questionou-se por tais pensamentos. Por que pensava aquilo e somente agora? Não contendo mais a imensa vontade de abandonar aquele recinto, levantou-se e, sem titubear, andou o corredor afora, saindo pela porta principal. Os irmãos de igreja, pensou ela, estão tão envolvidos em delírios que nem mesmo se incomodaram com a minha retirada. Ao ganhar a porta principal e passar rapidamente pelos homens que estavam ali em pé fazendo-se de sentinelas para inibir a entrada daqueles que não são bem-vindos aos cultos dessa doutrina, Camila sentiu-se aliviada. Os homens que se faziam de guardiões para a segurança da igreja e do pastor estavam atentos a tudo, porém não se incomodaram com a sua rápida saída, nem poderiam. Já no pequeno quintal da igreja, antes de sair pelos portões, Camila começou a observar as pregações feitas por seu pai. Reparou que suas palavras, nos longos discursos maçantes, nunca deixavam de arguir e até ofender outros credos, outras doutrinas religiosas, como se todos os não simpatizantes com aquelas pregações pudessem ser pecadores sem perdão, confinados às chamas eternas do tão temido inferno. O pastor Honório possuía refinada argúcia, empregando em suas palavras manifestos e gesticulações que convenciam a todos. Ele enobrecia seus palavreados, suas propostas e sugestões, de modo a tolher e constranger a qualquer um dos presentes em alguma dúvida que pudesse surgir. Camila começou a ficar preocupada com o que deveria dizer a seu pai sobre sua súbita retirada. Logo mais, quando findou o culto e todos os irmãos começaram a sair, ela passou a afligir-se ainda mais. Assim que seus pais começaram a descer aos poucos degraus para chegarem ao pátio, sorriam prazerosamente aos cumprimentos recebidos dos estimados irmãos de doutrina. Alguns deles estavam ali a visitá-los, pois pertenciam a outra comunidade da mesma regra religiosa. Outros não eram vistos há alguns dias. Mesmo temendo a punição de seu pai, pois sabia de sua severidade, principalmente tratando-se da religião, Camila pôs-se à frente deles para ser notada, e com isso procuraria sentir, ao observar a fisionomia de ambos, qual o conceito que tiveram de sua atitude. Os pais de Camila se fizeram neutros. As expressões fisionômicas eram de que nada viam. Por sua vez, aproximou de sua mãe e a chamou. Mãe? Mas, de imediato, outro grupo de conhecidos se fez à frente deles. Por isso, Clara não lhe deu atenção, pensou ela. Aguardando que houvesse uma pausa na conversação, Camila se pôs ao lado dos pais, mas notou que ninguém a cumprimentava. Estariam eles punindo-me com desprezo, ignorando minha presença devido à atitude arredia durante o culto? Pensou Camila. Porém, sobressaltou-se ao ouvir de um irmão de culto a seguinte condolência. Irmã Clara, disse ele,
Eu lamentei imensamente a morte de nossa irmã Camila. Aceite os meus pesares. Soube ontem, quando retornei de minha viagem a São Paulo. Fiquei imensamente triste, mas ao mesmo tempo estou contente por ter a certeza de que nossa irmãzinha Camila se encontra no reino do Senhor e não mais neste mundo infectado pelas tentações perniciosas dos infelizes e maldosos que não acreditam na fúria do Senhor e vivem no erro e no pecado. Nós aqui na terra, cara irmã, estamos rodeados de satanáses disfarçados de gente. Que isso? Gritou Camila, tentando interrompê-lo. De que Camila o senhor está falando? Mas nem sua mãe ou o amigo puderam ouvi-la. Sim, caro irmão Pedro, respondeu Clara. Tenho certeza de que minha filha está ao lado do Senhor, longe das maldades deste mundo, pois se houve algo que sempre eu e o Honório lhe ensinamos, foi a boa conduta. Nunca deixamos que Camila se aproximasse daqueles que transgridem as leis do Senhor. Hoje eu tenho a certeza de que os anjos cuidam de minha filha ao lado do Senhor, no reino de Deus, na glória eterna. Aleluia, irmã, disse Pedro. Glória ao Senhor. Espere aí, desesperava-se Camila em pânico. Mãe, senhor Pedro, estou aqui, vejam, olhem para mim. Porém, toda tentativa para ser vista ou ouvida era inútil. De nada adiantavam seus gritos, rogativas e desespero. O assunto sobre sua morte continuou. Irmã Clara, perguntou o senhor Pedro, eu ainda não soube com detalhes o que aconteceu a ela, se não me incomodar. De forma alguma, irmão Pedro. Eu estou amparada nas forças do Senhor, pois tenho certeza de que se o Senhor levou minha filha para junto dele, lá estará bem melhor. O Senhor me consola e me fortifica. Clara passou a interpor em sua conversação termos bíblicos decorados e, voltando logo às suas explicações, continuou. O Senhor teve a misericórdia de mim, porque minha alma confia nele, e à sombra de suas asas me abrigo até que passe as calamidades. Clamei ao Deus Altíssimo, que por mim tudo executa, e ele dos céus enviou o seu auxílio e me salvou do desespero. O Senhor me enviou sua misericórdia e a sua verdade. Por isso, confiante no Senhor, não temo em contar o que houve. No sítio do irmão Paulo, as meninas dele, junto com as minhas filhas, animaram-se a passear de barco na represa próxima. O irmão Paulo se prontificou a levá-las, colocando todas em sua caminhonete, levou-as ao tão solicitado passeio. Eu e Honório ficamos no sítio. Contaram-nos posteriormente que as 7 meninas, junto com o irmão Paulo, seguiram represa adentro num barco a remo. Momentos depois, quando estavam muito longe da margem, a água passou a invadir o pequeno barco. As meninas se apavoraram e começaram a gritar. Ângela, a filha mais nova do irmão Paulo, caiu na água e o irmão atirou-se nela para salvá-la. As meninas contam que com o balanço que fez o barco, um dos remos atingiu Camila na cabeça e que no mesmo instante ela caiu na água. Ângela foi posta no barco pelo pai com a ajuda das meninas, que logo contaram ao irmão Paulo que Camila também caíra na água. Disseram-nos que o irmão mergulhou à procura de Camila, que ao cair, conforme contam as meninas, afundou sem voltar à superfície por uma única vez. O irmão Paulo ficou fora do barco para não fazer mais peso, até a chegada do socorro, que não demorou. Os bombeiros encontraram o corpo de minha filha somente horas mais tarde. Segundo os médicos, Camila afogou-se dormindo. Ela desmaiou imediatamente no momento em que o remo a atingiu e não sofreu a angústia do afogamento. Tão nova, tão bondosa, o Senhor só poderia acolhê-la dormindo, salientou o senhor Pedro. Minha filha foi levada ao reino dos céus logo depois de fazer 26 anos, disse Clara.
Camila ficou estarrecida. Não lembrava em absoluto o que sua mãe contara. Contudo, aquela narrativa lhe era familiar. Em seguida veio à memória a conversa que, acreditando ser sonho, teve com seu tio Alfredo, do lugar onde esteve que parecia ser um hospital e do pôr do sol luzente e inigualável. Sentindo-se atordoada com todas aquelas recordações, agitou a cabeça como se quisesse negar o que ocorria ao despertar de um pesadelo. Resolveu insistir com eles mais uma vez sobre sua presença. Mãe, por favor, mãe, veja, por Deus, mãe, olha para mim, eu não morri. Clara não conseguia registrar sua presença e ficava completamente indiferente aos chamados da filha. Não pode ser, reclamava o espírito Camila em seu desespero. Eu acordei há pouco e foi mesmo. Eu acordei, sentei na cama, na minha cama. Depois entrei no carro com meus irmãos e vim para a igreja. Eu não morri. Eu vejo a todos, sinto meu corpo, eu não morri. Correu para seu pai, que não pôde percebê-la. Depois para as irmãs, que não puderam senti-la. Tentou então outros conhecidos da igreja, com quem outrora vinculara a amizade. Tudo em vão. Ninguém anotava, ninguém registrava sua presença. Camila pensou que iria enlouquecer, até que um senhor de certa idade, já encurvado pelos anos, pôs-se frente a ela e perguntou: Menina, também te sentes boba falando e falando sem ninguém te dar ouvidos? É comigo que o senhor está falando? Puxa, menina, ainda bem que me ouviste. O senhor pode me ver? Claro, com quem acha que estou conversando? Ninguém aqui dá importância ao que eu digo. Como é que o senhor pode me ver e também falar comigo? Aqui ninguém mais consegue me perceber? É simples. Tu morreste, como eu e muitos outros que estamos aqui, veja só. E apontando para alguns grupos e pessoas reunidas, Camila notou que um e outro se juntavam aos aglomerados. Mas estes eram diferentes dos demais. Porém, agiam como se pudessem ser notados e palestravam sobre o assunto em pauta, como se os demais acatassem suas opiniões, o que frequentemente acontecia. Estou ficando louca, exclamou Camila. Isso não está acontecendo comigo. Mas está. Não se assuste. No começo é difícil, mas depois tu acostumas. Agora tenho que ir. Minha família já está se retirando. Ah, só um aviso. Cuidado com as sombras. As sombras? Perguntou Camila. O senhor se virou sem se incomodar com a indagação e acompanhou seus parentes. Percebendo também que sua família estava indo embora sem titubear, ela o seguiu.